Então, turma, hoje a nossa aula aí de Química a gente vai começar um pouquinho diferente. Então, vocês estão percebendo aí no nosso slide que nós temos a seguinte frase, sempre os quatro elementos. Então, olha só, vocês mais à frente aí no decorrer da aula de hoje, vocês vão entender por que eu iniciei a aula com esse título, né? Sempre os quatro elementos. Então, os quatro elementos sempre despertaram curiosidade aí, né? E essa curiosidade já foi aí exemplificada e utilizada em vários filmes. Então temos, por exemplo, aí, né, o filme aqui do Avatar, né? Então no desenho do Avatar o personagem Aang, ele teria aí que dominar esses quatro elementos para salvar a Terra. Então quais seriam esses quatro elementos? Terra, fogo, ar e água. No filme aí do Quinto Elemento, o personagem aí do Bruce Willis, ele deveria encontrar pedras que estariam representando aí os quatro elementos e juntá-las ao quinto elemento, que seria uma mulher, também com o objetivo de salvar a Terra. No começo dos anos 90, né, da década de 90, o Capitão Planeta aparecia aí para salvar a Terra após a combinação dos quatro elementos que eu já citei com o amor. Então a gente vai entender aí por que no início da nossa aula foi citado aí a importância dos quatro elementos, tanto aí para esse contexto aí, né, dos quatro elementos sempre estarem relacionados a salvar o planeta. Então, qual é a relação dos quatro elementos com o assunto da nossa aula de hoje? Então, para começar, eu quero revisar com vocês alguns pontos que nós já abordamos aí nos momentos presenciais que nós tivemos. O primeiro deles é a definição de matéria. Então, matéria é todos os materiais que formam o universo. A matéria possui massa e ocupa lugar no espaço. Tudo que é sólido, líquido ou gasoso é uma forma de matéria, é um estado físico da matéria. E essa matéria, ela é formada por átomos. E aí, átomos, segundo o filósofo grego Demócrito, se nós pegássemos um objeto e o dividíssemos aí em fragmentos cada vez menores, o resultado dessa divisão seria um fragmento indivisível que ele o chamou de átomo. Então, turma, o assunto da nossa aula de hoje será modelos atômicos. Nós vamos iniciar esse assunto na aula de hoje e vamos finalizar na aula de sexta-feira. Mas quando nós falarmos de modelo, seria a maneira como nós imaginamos algo a que nós não temos acesso direto. Teoria costuma propor representações que fornecem aos cientistas uma aproximação do que seria o real. Então, nós temos aí, né, como eu falei, modelos atômicos. Então, filósofos gregos se preocuparam aí em encontrar uma explicação sobre a constituição da matéria, sobre a formação da matéria. Então, dois filósofos que eu gostaria de citar na aula de hoje são Aristóteles e Empédocles, que eles falavam sobre a continuidade da matéria. Então, para eles, a matéria não teria um limite. Sempre uma forma iria se transformar em outra. E aí, Empédocles, ele acreditava que justamente os quatro elementos que eu citei lá no começo da aula de hoje, fogo, água, terra e ar, estariam relacionados com a constituição da matéria. Aristóteles, posteriormente, também reforçou essa afirmação. Outros dois filósofos aí que podem ser citados em relação à explicação de modelos atômicos é Leucipo e Demócrito. Então, para eles a matéria era descontínua, ou seja, havia um limite para a divisão dessa matéria. E como eu já falei, a matéria ela vai ser formada aí por minúsculas partículas indivisíveis e não contínuas, que foram aí denominadas como átomos.
Então, na nossa imagem, o que vocês estão podendo aí observar são justamente os 4 elementos, né? Que eram aí para alguns gregos a explicação para a composição da matéria, né? Fogo, água, ar e terra seriam aí os elementos que estariam relacionados à constituição da matéria. Consequentemente, estariam relacionados aí a tudo o que nos cerca, pois nós sabemos que esses elementos, esses objetos, o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, são exemplos aí de matéria. E aí, o ponto principal da nossa aula de hoje é o modelo atômico de Dalton. Então, para Dalton, a matéria era formada por átomos, que são partículas esféricas, maciças e indestrutíveis. Os átomos, né, de elementos químicos diferentes apresentariam aí massa, tamanho e propriedades químicas e físicas diferentes. Então, por conta dessas afirmações, o modelo atômico de Dalton ficou aí mais conhecido como o modelo da bola de bilhar, justamente pelo fato da bola de bilhar ter essas características, ser esférica e maciça. Então, vocês também aqui estão observando que Dalton utilizava símbolos para estar aí representando esses elementos químicos. E como eu já falei, para Dalton, esses elementos químicos eles apresentariam aí, caso não fossem da mesma espécie, fossem elementos químicos distintos, eles teriam tamanhos e propriedades diferentes. Então ele utilizava-se aí de símbolos para estar representando estes elementos químicos. Mais à frente, turma, nós vamos observar que atualmente esses elementos químicos eles estão organizados em uma tabela, que nós chamamos de tabela periódica dos elementos químicos. E aí eu não vou adentrar muito nesse assunto hoje, pois esse assunto é assunto para aulas futuras. Então, não esqueçam, o modelo atômico de Dalton, que ficou mais conhecido como bola de bilhar, era aquele modelo no qual ele afirmava que o átomo, que seria essa menor partícula que forma a matéria, teriam características aí esféricas, maciças e o átomo seria aí indestrutível. Então, outras afirmações aí feitas por Dalton é que as substâncias são formadas pela combinação de elementos numa proporção de números inteiros. Uma outra afirmação aí proposta por Dalton é que um composto é formado pela combinação de átomos de 2 ou mais elementos que se unem entre si, dando origem então a novas substâncias. E aí, turma, com certeza vocês já ouviram falar em uma doença chamada daltonismo. E quem aí deu início ao estudo dessa deficiência visual foi o próprio Dalton. Por isso aí então o nome daltonismo. E aí, turma, como atividade de casa, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. É uma experiência, certo? Que vai aí estar relacionada com a natureza elétrica da matéria. Então, para esse experimento, vocês vão precisar de um fio de cabelo ou de linha para amarrar. Vocês vão precisar de bexigas, certo? Então, olha só. Vocês vão pegar aí essa bexiga e vão atritar. O que seria esse atritar? Você vai esfregar a bexiga em uma camisa, certo? E posteriormente a isso, vocês vão aproximar essa bexiga do cabelo de um colega seu, né, de algum familiar seu que esteja aí na sua casa com você, certo? E vocês vão tomar nota do que vai ocorrer com esses pedacinhos de papel ou esses fios de cabelo aí. E aí, o que é que eu quero que vocês observem, né? Eu quero que vocês respondam aí. Eu quero que vocês respondam essas 4 situações, né? E, como eu já falei anteriormente, vocês podem fazer essa experiência filmando
e me enviando lá na nossa sala de aula virtual ou pelo e-mail que eu vou estar disponibilizando na nossa sala. Então, primeira pergunta: o que acontece ao aproximar a bexiga atritada do cabelo? Antes de atritar, qual era a condição elétrica da bexiga? Descreva o que aconteceu após a aproximação da bexiga, que foi atritada próxima ao papel alumínio, né? Se você aproximar a bexiga do fio de cabelo, o que é que vai acontecer? Então, turma, a aula de hoje é uma aula introdutória, certo? Nós estaremos aí trabalhando com mais detalhes na nossa aula de sexta-feira, que vai ser a nossa aula ao vivo. Então, não esqueçam de estarem realizando aí esse experimento, certo? No slide anterior está descrito aí o material que vocês vão precisar, materiais esses que vocês com certeza têm na residência de vocês, e eu quero que vocês respondam aí a estas 4 perguntas que estão sendo aí propostas como atividade de casa, tá certo? Então, um forte abraço, turma, e até a nossa próxima videoaula. Lembrando aí da importância da participação de vocês nos momentos que estivermos ao vivo. Então, reforçando mais uma vez, sexta-feira nós teremos a continuação desse conteúdo na nossa aula ao vivo, então fiquem atentos aí para o horário que a nossa aula começa. Evitem atrasos, tá bom?